Que bom, estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. O seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da Novo Tempo, é transmitido não só pela Novo Tempo, todos os dias, de domingo a sexta, às 7 da manhã, e do sábado às 5h30, né, um pouquinho mais cedo, mas também está no Facebook. Lá na página da Novo Tempo, você vai encontrar o programa todos os dias para enviar para os seus amigos. E no YouTube também, Reavivados por Sua Palavra NT. Só que no YouTube é interessante você se inscrever ali. Então, faço o convite para você. Se é que você não se inscreveu ainda, se inscreva, clique no sininho para receber as informações de novos programas, alguma orientação interessante, alguma coisa nova que surge aqui do seu programa, tá bem? Muitas pessoas estão se inscrevendo, obrigado mesmo, porque dessa forma a gente tem uma capacidade maior de divulgar a Palavra de Deus, né? Cada dia um capítulo da Bíblia. Essa é a nossa visão, é o nosso desejo aqui com o programa Reavivados. Alguns dizem assim, pastor, o senhor fala sempre a mesma coisa quando começa, né? Fala da Novo Tempo, fala do YouTube, fala o que significa o programa. Claro, porque ele vai na televisão e depois fica solto aí na internet. E é interessante as pessoas saberem, as pessoas que vão receber o programa em casa, às vezes pela primeira vez, enviado por um amigo, saibam o que é que a gente está fazendo aqui, né? Quero agradecer muito a nossa equipe, a equipe técnica que tem trabalhado bastante. Hoje temos o Pedro aqui na câmera, o nosso diretor, o Davi, o nosso editor. O editor é uma pessoa muito importante aqui, é o Betão. Um abraço, então, para todos vocês que fazem parte, uma equipe grande que trabalha para que esse programa chegue até você. E nós estamos hoje, nessa série nova, aqui no Cevisa. Você pode dizer, mas onde está o lago? Onde é que estão as árvores? Nós estamos dentro do Cevisa agora. O Cevisa é o Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui na região de Limeira, na cidade que se chama Engenheiro Coelho. Uma cidade muito graciosa, muito querida, e há um núcleo aqui muito grande ao redor da Universidade Adventista, aqui de São Paulo, e o Cevisa está pertinho do nosso centro universitário. Bom, conheça, porque vale a pena, que é um lugar extraordinário de reeducação alimentar, de um novo estilo de vida. Vale a pena mesmo você conhecer melhor essa instituição. Estamos no capítulo 5 desta carta geral, né, essa carta universal aos hebreus, aos judeus espalhados por todo o mundo naquela época. Esse era o objetivo do autor, né? Alguns acham que foi Paulo, outros dizem que não foi Paulo por causa do estilo. Bom, nós não vamos entrar nessa discussão, vamos tirar aqui o melhor deste livro. Já vimos ontem a respeito do descanso, no capítulo 3 também um pouquinho sobre isso, e esse capítulo vai falar novamente que Jesus é maior, que a aliança que eles estavam acostumados a vivenciar como judeus ali, e vai falar sobre a Palavra de Deus, a importância da Palavra de Deus. Então, alguns versos aqui bem interessantes. Primeiro, falando sobre essa questão do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote é um humano, ele é único, os outros são sacerdotes, é eleito apenas um sumo sacerdote, da tribo de Levi, assim que funcionava. Ele trabalhava no templo, nós já vimos alguma coisa sobre o templo, vamos ver outras assim mais explicativas, mas você percebe que há uma porção de versos do Antigo Testamento aqui, porque essa era a preocupação do autor, ligar o Antigo Testamento com o Novo, falar com os judeus, para ter essa transição e mostrar que Cristo é maior que tudo aquilo que já estava lá no passado. Quando o autor escreve aqui, ele tem essa intenção de fazer esta ponte e mostrar algumas coisas lá do passado. Não é? O santuário era um móvel, primeiramente, né? Eles iam se transferindo de lugar para lugar, e ele era montado uma tenda grande, havia uma pira grande, havia um altar de sacrifício onde o pecador levava o cordeiro. É o mesmo princípio lá de Gênesis, né? O pecador leva o cordeiro, lá em Gênesis foi diante de Deus, né? Mas o pecador deveria levar o cordeiro diante do patriarca, da pessoa mais velha da família, seria o sacerdote da família, né? Depois, com o tempo de Moisés, houve um santuário, esse santuário móvel do qual eu falei, que era de um modelo
que Moisés viu, Deus mostrou para ele de algo que havia no céu. Então, no céu, pelo que entendemos, havia um santuário para dar dar continuidade a todo esse processo da salvação, que é bem didático para a gente entender bem, né, como é que funcionava. Então, o pecador entrava diante do sacerdote, que já era da tribo de Levi, uma das tribos dos judeus, né, dos hebreus. Então, levava diante do sacerdote, esse sacerdote levava o sangue lá dentro de um outro compartimento que era dividido em duas partes. O primeiro véu levava você até um lugar chamado Santo. Ali havia um candelabro, havia pães, símbolo de oração, símbolo do corpo de Cristo, e esse sangue era aspergido num véu também, numa cortina. E uma vez por ano isso era lavado, era limpo, e um sumo sacerdote, que era o único, só havia um, entrava dentro do Santo dos Santos, havia uma arca, querubins, e fazia um processo de limpeza. E Daniel apresenta uma profecia onde há uma limpeza também lá no santuário celestial. Há um processo todo, o Apocalipse vai ajudar a gente a entender isso. E quando chegarmos em Daniel, você vai ter uma visão mais clara disso. Mas só para você entender. Então aqui ele está falando sobre o sumo sacerdote terreno, humano. Então ele diz assim, esse sacerdote humano, né, verso 2, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, o sumo sacerdote, para fazer esse trabalho aqui, ele era um homem, mas era um intercessor. Mas ele mesmo estava rodeado de fraquezas e por isso ele podia entender bem os ignorantes, como diz aqui, os fracos, aqueles que não tinham força, os que erram. O verso 3 então diz, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Esse é o sumo sacerdote humano, o sumo sacerdote humano. Aí vem o verso 5 e diz assim, assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, porque no verso 4 diz que os sumos sacerdotes são escolhidos por Deus, é uma função escolhida por Deus, o sacerdote e o sumo sacerdote, uma função escolhida por Deus a partir de Arão. A partir de Arão, então, Deus escolheu todos os sacerdotes, ou escolhia os sacerdotes, nesse sentido, né? Não nominalmente, devo dizer. Mas assim, Jesus também não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui não existe uma diminuição de Cristo, de jeito nenhum. Foi gerado? Também não. Aqui é uma expressão usada para a introdução de um rei. Não é, meu filho, te gerei, uma introdução de um rei ao seu reinado. E ele, nesse sentido aqui, filho é um igual a Deus. Então, dentre a Trindade, a gente tem mencionado muito isso aqui, né? Dentro da Trindade, cada um tem uma função, e a função de Jesus como Deus eterno, coigual, tudo certinho, foi vir aqui à Terra. E nisso ele é chamado de filho. Meu filho está lá, não é? Deus deu o seu filho, na realidade é Deus também em todos os sentidos, mas ele glorifica o Pai, assim como foi escolhido pela Trindade, né? Assim como um sacerdote também é escolhido. Então, tem mais aqui um verso interessante, verso 9, diz assim, e tendo sido concluído ou aperfeiçoado, quer dizer, ele passou por todos os processos, isso é importante, é muito importante, Jesus passou por todos os processos. Ele morreu, foi cordeiro e sacerdote. Aí ele pode ser sacerdote completo, não é? Nós vamos ver muito isso aqui. O verso 10 assim, tendo sido nomeado por Deus, somos sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 a gente fala mais sobre Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Mas aqui nessa segunda parte do capítulo 5, ele vai trabalhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então ele diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendo tornado tardios em ouvir. Desta forma, então, como é que vocês vão entender se vocês são tardios em ouvir? E o verso 12 diz assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, vocês deviam entender este assunto, vocês não entendem. E por isso eu tenho que dar leitinho para vocês, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então aqui o centro agora vira a palavra. Ele está explicando que Jesus é um maior sacerdote
um maior sumo sacerdote do que o sumo sacerdote corriqueiro ali do templo, e vocês não estão entendendo, porque ele é o Messias, ele chegou para resolver tudo o que tinha acontecido no passado, ou tudo o que tinha acontecido no passado acaba nele. A morte do Cordeiro acaba nele. Então, tudo que tinha que ver com a questão do pecado, o símbolo de Cristo em resolver, deixa de existir. Vocês não estão entendendo, eu estou dando papinha para vocês aqui, explicando um pouco. Verso 14, mas o alimento sólido é dado para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra nos ajuda a discernirmos entre o bem e o mal. Então, vocês judeus que querem continuar ligados ao templo, que já não deve existir mais, porque Cristo é superior ao templo. Vocês que querem estar ligados ao sacrifício, Cristo é superior aos sacrifícios. A aliança passada, ao sumo sacerdote, ele é maior e por isso que ele pode se compadecer de nós. Ele veio, passou pela experiência, aqui como diz, ele está aperfeiçoado, o seu trabalho foi concluído e por isso ele pode ser o nosso Salvador. Você tem lutas pessoais, espirituais, leve a Cristo. Cristo tem ampla capacidade, diz o livro de Hebreus. Agora é com ele. Deixe de salvar-se a si mesmo, ou deixe de salvar-se através de uma igreja, através de um líder religioso, mas vá para a palavra. Coma da palavra. Comece a comer devagarinho, depois vem um alimento sólido que vai fazer você discernir entre o bem e o mal. Quero orar por você nesse momento, pedindo a orientação de Deus para que a palavra possa fazer morada em nosso coração e termos esse discernimento, como diz a palavra. Pai querido, muito obrigado por estarmos estudando aqui o capítulo 5 e gostaríamos que o Senhor abrisse a nossa mente para que entendêssemos a Tua palavra e que ela pudesse nos ajudar a discernir entre o bem e o mal e que não encontremos em outro, a não ser em Jesus, o nosso grande Salvador e Libertador. Ajuda-nos a compreendermos isso, a vivermos, em nome dele. Amém. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo encontro, reavivados por sua palavra. Um abraço. Até lá.